Vamos para trás de Jesus. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais essa meditação da poderosa Palavra de Deus, essa palavra que guia e orienta a nossa vida rumo à eternidade que Deus nos aguarda. E é por isso que nós estamos aqui hoje para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, no capítulo 8, versículos do 27 até o 35. E hoje a Palavra de Deus quer nos dizer o seguinte: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. O Evangelho de hoje mostra aqui para nós um processo de conhecimento de Jesus que os seus discípulos estavam tendo naquele momento, e é exatamente por isso que a Palavra de Deus nos mostra que hoje, no caminho, Jesus para e pergunta para os discípulos quem as pessoas diziam que ele era. E os discípulos começam a dizer que uns achavam que Jesus era João Batista, outros achavam que Jesus era Elias e também alguns outros profetas do Antigo Testamento. Porém, Jesus já entende o que as pessoas que não têm intimidade com ele sabem sobre ele e logo em seguida ele pergunta para quem tem intimidade com ele o que eles achavam que Jesus, que ele era. Então os discípulos dizem em bate-pronto que ele era o Messias, o Filho de Deus. Pedro dá essa resposta. Então Jesus entende que eles têm ali uma certa maturidade e que eles já estão num processo de conhecer verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E então Jesus, sabendo que os discípulos já estavam nesse nível de maturidade da fé, começa a ensinar-lhes. Preste atenção nessa palavra que o Evangelho usa hoje. O Evangelho fala que Jesus começa a ensinar os discípulos sobre o processo que ele haveria de sofrer. Rejeição, sofrimento, angústia, entrega, renúncia, obediência, tudo isso Jesus ensina os discípulos que é algo que ele irá passar. E também só ensina os discípulos porque eles precisam aprender que na vida deles esse processo também seria necessário. Por isso que o Evangelho aqui fala que Jesus ensina isso para eles e não apenas conta. Se alguém ensina algo para você, é porque você precisa aprender algo para colocar em prática. E é isso que os discípulos de Jesus Cristo precisam ter em mente. Vão sofrer renúncias, rejeição, calúnia, difamação, várias outras coisas, sofrer por causa de Jesus e do Evangelho. E é esse convite que a Palavra de Deus nos faz hoje. Sofrer por Jesus, sabendo que nós estaremos sofrendo certo para quem vale a pena, pelo reino de Deus, pelo Filho de Deus. Vale a pena assumir esse caminho e ir até o final por causa de Jesus, porque Ele é a nossa salvação. Ele é o propósito de eu e você estarmos aqui hoje, nesse momento, respirando e vivendo, para conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus para você? É um profeta? É o Filho de Deus? Quem é? Parabéns para você que chegou até aqui no final desse vídeo. Hoje significa que você descobriu o seu lugar nessa caminhada da vida que eu e você estamos trilhando. O nosso lugar é atrás de Jesus, seguindo os passos dele e não forçando com que Deus siga os nossos passos, que às vezes, se não na maioria das vezes,
estão caminhando rumo ao abismo. Fica aqui o convite, siga os passos de Jesus na sua vida e tenha a certeza do seu destino eterno, a eternidade ao lado dele. É por isso que eu convido você a amanhã estar aqui comigo novamente para que nós possamos seguir os passos do Mestre e ter a certeza do nosso destino. Desejo desde já tudo de bom para você, um grande abraço e até mais!